presente Deus nos dá. A chance de sermos melhor, nova história a começar. Sou artista, sou do mundo, o que eu peço é respeito, igualdade ou diferenças, ir e vir é meu direito. Sol que aquece o coração, pra inclusão, um novo olhar. É amor de toda cor, Sarau Paulistano está no ar. Começando mais um programa Sarau Paulistano Inclusão pela Arte e Cultura, eu sou Beth Lima e este programa provém do projeto Sarau Paulistano Inclusão pela Arte e Cultura, idealizado pela nossa querida Vilma Proença. E hoje eu trago um convidado aqui que é professor, é um excelente palestrante sobre segurança pública, sempre antenado com novas mídias e formas de expressão, e é o criador do podcast Bressan on Air, onde ele expõe as suas ideias e ideias. Eu estou falando do delegado Hélio Bressan. Seja bem-vindo ao programa Sarau Paulistano Inclusão pela Arte e Cultura. É uma honra imensa, enorme estar aqui junto com você, Beth, mandando também o nosso grande abraço para a dona Vilma. É espetacular, eu gosto demais de poder fazer isso que estou fazendo aqui agora e é uma satisfação enorme que todos possam aproveitar o máximo possível desse nosso bate-papo. Um dia maravilhoso a todo mundo. Hoje, excepcionalmente, não teremos o Cantinho da Arte e Cultura, porque esse assunto de hoje é muito importante e, por isso, vamos ter assim, um tempo um pouquinho maior para a gente conversar aqui com o delegado Hélio sobre assuntos de interesse de todo mundo. E eu já vou te fazendo a primeira pergunta. Ser delegado sempre foi um desejo seu desde criança? Quando você era pequenininho, já sonhava em ser um delegado, um policial ou não? Isso veio depois com o tempo? Na verdade, veio com o tempo, né? Ser policial, eu me formei na faculdade de Direito, ainda acabei sendo advogado por uns 3 anos, mais ou menos, mas a paixão pela polícia, eu acho que todos nós que somos policiais, a gente parece que é picado por uma mosca, alguma coisa, sabe como é que é? E eu posso dizer para você o seguinte, eu amo o que faço e faço o que eu amo. Eu realmente sou muito realizado do ponto de vista policial, eu trabalho naquilo que eu gosto. É uma emoção em que as pessoas estão bastante fragilizadas e a gente pode dar algum tipo de ajuda. Então, é muito legal, gosto muito, sou muito feliz com a minha profissão, gosto demais daquilo que eu faço. Como delegado, você conseguiu realizar os seus anseios profissionais? Sim, consegui. Eu sou, sem nenhuma falsa modéstia, eu sou uma pessoa que, assim, primeiro, eu sou de bem com a vida, sabe? Eu procuro passar sempre uma mensagem positiva. E como delegado de polícia, eu sempre procurei ajudar quando eu podia ajudar. É claro, as leis são as leis, estão aí para serem cumpridas. Muitas das vezes as nossas leis são até fracas demais, né? Mas eu sempre tive voltado para as vítimas. São as pessoas que precisam, que necessitam da gente, principalmente as mais humildes e as mais pobres. Quando essas pessoas são muito humildes, muito pobres, né, infelizmente, elas acabam sofrendo mais com esse tipo de problema que é da segurança pública. Então, eu sempre me esforcei muito para poder ajudar esse tipo de pessoa, e elas precisam mesmo. E, graças a Deus, olha, me dei bem nisso aí, acho que a minha carreira, né, eu já tenho mais de 35 anos como delegado de polícia, né, eu me sinto consagrado como um delegado de polícia, muito feliz. Há diferença entre ser delegado nos anos 90 e ser delegado em 2022? Veja, nós temos hoje uma tecnologia que ajudou muito, né, fez avançar bastante, né, nas investigações. É importante que as pessoas entendam e saibam, porque nós temos a Polícia Civil, temos a Polícia Militar, a Polícia Técnico-Científica. Cada uma dessas polícias tem a sua função constitucional. A função da Polícia Militar, por exemplo, é de não deixar o crime acontecer. É um policiamento ostensivo e preventivo. Já a função da Polícia Civil, a qual eu pertenço,
é a polícia que a gente chama de judiciária, que é a polícia que, depois que o crime aconteceu, passa a investigar para poder levar ao Poder Judiciário quem cometeu ou até para dizer, não, essa pessoa não cometeu esse tipo de crime. Então, são coisas um pouco diferentes, mas que se entrelaçam, né? A polícia técnico-científica está muito mais preocupada na produção das provas. Hoje nós temos, além das 3 polícias que eu falei, você tem as guardas municipais, que exercem um papel muito importante sob o ponto de vista de segurança pública, a Polícia Rodoviária Federal, as polícias penais que ficam tomando conta dos presídios. Então, eu entendo que todas essas forças de segurança juntas, né, levam para que a gente possa fazer o melhor possível pela segurança. E é muito diferente hoje do que era nos anos 90. A tecnologia modificou sobremaneira tudo isso, né? Nós temos hoje investigações que são desenvolvidas a partir de softwares extremamente hábeis, né? Que conseguem identificar uma pessoa através só do rosto dela. Você vê a figura da pessoa e você sabe quem é aquela pessoa, você tem como identificá-la. Isso ajudou muito para a gente, principalmente a Polícia Judiciária, para poder esclarecer os crimes. Eu não estou querendo dizer com isso que nós estamos vivendo no melhor dos mundos, entendeu? Ainda há muita coisa por ser feita, mas como toda caminhada começa com o primeiro passo, a gente precisava dar esse primeiro passo. Eu acho que esse primeiro passo está sendo dado, a gente está sendo feito um investimento nisso, que é muito importante. E é preciso investir muito mais. Porque se as pessoas acham que vão resolver o problema da segurança pública comprando arma e viatura, elas estão muito enganadas. Isso não vai resolver o nosso problema. Nós precisamos de tecnologia, nós precisamos de muito mais coisas, né? Nós precisamos fazer uma fusão da segurança pública com a educação, por exemplo. É muito importante isso para que a gente melhore a vida de todas as pessoas. Quais as maiores dificuldades no exercício da profissão de delegado? Para ser sincero para você, é difícil porque quando você trabalha com ser humano já é uma coisa meio complicada, né? Mas além de ser humano, né? Todos nós somos. Não sou só eu que trabalho, os outros que trabalham comigo. Eu também trabalho com os outros. Eu também devo ter dado trabalho para alguém em alguma situação, porque você pensa de um jeito, o outro pensa do outro, não é verdade? Agora, equipamentos, né, eu acho que são fundamentais para que a gente possa ter uma condição melhor. Eu acho que a gente precisa ter um investimento muito forte na academia de polícia, porque, veja, nós temos que filtrar as pessoas que vão trabalhar na polícia pela porta de entrada, que é a academia de polícia, e não pela porta de saída, que é a corregedoria. Isso é muito importante. Nós temos que investir demais na formação do policial, né? Porque o policial vai prestar um serviço para a sociedade. E veja, só para a gente ter um exemplo agora, na pandemia, nenhuma força de segurança parou de trabalhar. Nós todo dia estavam lá na delegacia, vamos trabalhar, vamos continuar, todo mundo se expondo, fazendo agora. Todos nós precisamos o quê? Treinamento. E nós juramos defender a vida das pessoas com a nossa própria vida. Isso é fundamental. E é por isso até que a gente, desculpe aqui a falsa modéstia, né? Não tem falsa modéstia, estou falando mesmo, bem claro para entender, é por isso que a gente precisa ser bem remunerado, não é verdade? Você presta um serviço de relevância. Eu sei que, às vezes, a polícia, né, a turma fica sempre meio assim, polícia, você está lá se divertindo, a polícia está lá com o bração cruzado, olhando para você, mas ela está te dando a segurança para que você possa fazer aquilo, para que você possa ir na padaria comprar um pãozinho. E esse assunto, se a gente for falar tudo, vai longe. O senhor sempre defendeu a posição de que a melhor arma é o conhecimento e que mais vale um livro nas mãos do que um artefato de fogo. Podemos dizer, então, que o doutor é contra o armamento da população? Não, eu não sou contra o armamento da população. Eu sou contra alguém ter uma arma e não ter capacidade técnica de operar essa arma, porque isso pode causar um problema muito sério. É como se eu estivesse, né, de repente,
repente, em qualquer lugar, e você presencia uma cena, e eu saio dando tiro a esmo, eu posso acabar matando um inocente que não tem nada a ver com aquela situação. A mesma coisa, a exposição ao perigo de você deixar uma arma de fogo em casa, né? E ela ser manuseada por uma criança ou por um idoso que já não tem mais aquela condição. Agora, a pessoa que quer ter arma, eu acho que é um direito legítimo. Você pode ter a sua arma, assim, não tem problema nenhum, mas você precisa estar preparado, capacitado para poder usar essa arma, inclusive e principalmente psicologicamente falando. A pessoa não pode pegar uma arma por qualquer motivo e falar, agora vou sair daqui, vou lá, sabe como é que é? Acaba matando um, ferindo o outro. É muito perigoso. Mas eu sou favorável que as pessoas tenham arma, sim, pode ter arma, não tem problema nenhum. Só se capacite para ter e usá-la. Concordo plenamente com esse estado psicológico, viu? O pessoal sai por aí fazendo muita besteira, né? Vamos lá. Há quem diga que a polícia não é bem aparelhada. Isso é verdade? Eu vou responder isso de uma outra maneira. A polícia é composta, na sua esmagadora maioria, de pessoas abnegadas, pessoas que têm polícia no sangue. Eu vou te falar uma coisa, Beto, para ser muito honesto para você. Parece que depois que você entra na polícia, você fica tão fissurado naquilo e você quer fazer, você quer desenvolver o seu trabalho. Se alguém roubou uma pessoa, essa pessoa é vítima, você tem condições de ir atrás, você quer ir atrás, você quer recuperar as coisas daquela pessoa para devolver para ela. Né? Da mesma maneira como, se lamentavelmente alguém vai lá e acaba matando uma pessoa, a gente não vê a hora de prender aquele assassino, até porque ele não mate mais ninguém. Então, eu diria o seguinte, não falta algumas coisas para a polícia, né? Falta, que eu estou falando, esse investimento todo em tecnologia, isso precisa melhorar bastante. Mas, independentemente disso, o que falta de equipamento, entre aspas, sobra, né, de espontaneidade e de vontade dos policiais de fazer alguma coisa. A pandemia trouxe muitos reflexos para a segurança pública. Houve aumento das denúncias de algum tipo de crime durante a pandemia, assim, um crime mais do que outro, ou coisas que antes nem aparecia tanto e passou a aparecer mais na pandemia? O que mais atrapalhou na época da pandemia, as pessoas acabaram ficando enclausuradas, né? Ficaram dentro das suas casas, e o que subiu bastante foi a violência doméstica, infelizmente. Essa violência acaba sendo fruto, às vezes, de coisas que a gente nem imagina. Eu tive um caso, né, recente, que uma moça de 15, 16 anos estava pedindo ajuda até nas minhas redes sociais e contando que o que aconteceu, o pai dela começou a ficar trabalhando em casa e parece que ele começou a entrar num sistema de desespero com aquilo, porque é lógico, as pessoas estão acostumadas num outro ritmo, né, tudo isso daí. E ele começou a beber um pouco além daquilo que devia. Todo dia começou a beber. O cara estava em casa, começava a beber, e ela reclamava que ele começava a brigar com a mãe, brigava com ela. E ela estava vendo que aquilo era, né, em razão da pandemia, em razão do que estava acontecendo. E aí a gente tentou ajudar de uma outra maneira, né? Tentei conversar, consegui conversar com essa pessoa, com esse pai dela, tal, bater um papo com ele. E as coisas, me parece, depois ela até agradeceu muito, as coisas melhoraram bastante nesse sentido. Então, a violência doméstica foi o que mais cresceu, infelizmente, lamentavelmente, né? Porque exatamente pelas pessoas estarem ficando trancadas, começaram a discutir mais. Bom, sempre se diz que a polícia prende e a justiça solta. Isso é uma realidade? A realidade é que a nossa legislação é fraca, é ruim. Né? Você tem um sujeito que acaba cometendo um homicídio, né? Às vezes o camarada está condenado a 30 anos, 5 anos depois ele está na rua passeando. Entendeu? Acho que não tem sentido acontecer uma coisa dessa, essas saidinhas que os presos dão, sabe? Nós não aguentamos mais isso, né? É lamentável.
a legislação precisa ser alterada, né? A lei de execução penal. O sujeito tem que cumprir a pena dele, porque senão fica parecendo que aconteceu qualquer coisa, não teve punição. E a sensação, essa sensação de impunidade acaba gerando mais criminalidade. E aqui eu quero fazer uma parte para dizer para você o seguinte, para quem está nos assistindo. As polícias, vamos dizer assim, de uma maneira geral, a polícia consegue controlar todos os índices de criminalidade, mas ela sozinha não consegue controlar a violência. A violência é uma coisa diferente do índice de criminalidade. O índice de criminalidade, estão acontecendo 10 roubos numa rua, você coloca a polícia militar lá, vai parar. Você manda a polícia civil para lá, investiga, prende quem está fazendo, vai parar. Então, o índice de criminalidade naturalmente vai baixar. Agora, eu não consigo impedir o pai jogar a filha pela janela, né? Eu não consigo impedir, como nós vimos recentemente o caso lá, né, de um sujeito, aquele vereador que espancava uma criança de 4, 5 anos que acabou levando o menino à morte. Isso é violência, é uma coisa descabida, inaceitável, né? E aí o sujeito vai ficar preso o quê? 15 dias, 1 mês, 2 anos, 3 anos? Mas ele tem que pagar a pena dele. Não é que eu quero, única e exclusivamente, fazer o cara ficar lá e... esse cara tem que ficar na cadeia mofando. Mas ele tem que sentir, ele tem que ter... As pessoas, de uma maneira geral, têm que entender que se cometer um delito, vai ter que pagar por aquilo que está fazendo. Você não quer ir preso? Não é fácil, é só você não fazer besteira, é só você não matar ninguém, não roubar ninguém, não é verdade? Quer dizer, então, nós precisamos ter esse outro tipo de coisa. Aí não, aí nós ficamos sempre o tempo inteiro preocupados com direitos humanos. Quer dizer, não pode prender o cara vai preso no dia seguinte, em menos de 24 horas, ele está na presença de um juiz de direito, e a única coisa que o juiz quer saber dele, né, por força da lei que diz, não é porque o juiz quer, porque a lei determina assim, né, é para saber se ele foi agredido, se ele foi maltratado, se alguém o forçou a fazer alguma coisa. Agora, eu lhe pergunto, você conhece alguma vítima que foi ouvida em 24 horas depois do fato para saber do que ela estava precisando? Muito difícil. É isso. Muito difícil. Nós temos uma inversão de valores que é um negócio inaceitável, absurdo, e nós precisamos mudar isso, né? E está aí a chance. Daqui a pouco, dia 2 de outubro, está aí. Você tem a chance de fazer essa modificação. Eu não vou citar nomes aqui, mas eu acho que uma outra situação que acontece, e não é pouco, é as pessoas serem meio que descriminalizadas quando elas procuram uma delegacia para relatar um fato de alguma coisa que aconteceu com elas. Isso também é generalizado, e todas as delegacias acontece isso, ou vai depender muito da conduta de cada pessoa que está ali trabalhando, escrivão, delegados, etc. e tal? A sua pergunta é excelente, parabéns, é uma maravilhosa. Vai me dar a chance de explicar o seguinte. Educação, todo mundo tem de casa, tem que ter. É pai e mãe que dá educação. Ok? Ninguém vai para a escola aprender educação. A educação tem que ser dada dentro de casa. Então, existem alguns policiais que são ruins? Existe. Existem médicos ruins, juízes, sei lá, né? Todas as profissões têm quem é bom, quem é ruim. Agora, eu quero lhe dizer o seguinte, nós tivemos uma sensível diminuição de reclamação por conta de atendimento, até por conta de que hoje nós temos uma coisa chamada delegacia eletrônica. Então, a pessoa faz o boletim de ocorrência da casa dela. Agora, o que acontecia antes? E eu vou te falar, porque eu sempre tive... Toda vez que eu fiz alguma palestra nesse sentido, eu explicava isso. Todo mundo que vai para a delegacia, Beth, quer sair de lá em 5 segundos. O cara não quer ficar lá dentro. Primeiro, porque o cara vai na delegacia, ninguém vai lá porque está feliz. O cara vai lá porque roubaram o carro dele, bateram nele. Alguma coisa de ruim aconteceu para aquela pessoa. E a pessoa não vê a hora de sair dali, não quer, sabe, o mais rápido possível. Mas as ocorrências não chegam, por exemplo, 1 por hora. Chega 3 de uma vez, 4. Aí você tem prisões em flagrante. É uma situação complicada. Para você fazer um auto de prisão em flagrante, o delegado tem que ter certeza de que aquele indivíduo cometeu um delito, porque você vai tirar a liberdade de uma pessoa. Então, é uma coisa séria, você precisa ouvir
quem fez a prisão, se são os policiais, ou seja lá quem for, você tem que ouvir as testemunhas, você tem que ouvir o acusado. Então, tudo isso demandava um grande tempo para você fazer. E as pessoas estavam lá, às vezes, para fazer um boletim de ocorrência, porque tinha perdido a sua carteira de identidade. E aí o cara ficava na delegacia 3, 4 horas esperando. Então, eu sempre dizia o seguinte, se o camarada ficou 3, 4 horas esperando, mas ele está vendo que o policial está trabalhando, ele não reclama. O que o cara não quer é chegar na delegacia, ninguém está fazendo nada, ninguém atende o cara, e o cara fica lá que nem um bobão. Não é isso. Isso, graças a Deus, diminuiu drasticamente, para não dizer para você que desapareceu. Agora, mais uma coisa, eu sei que a resposta está sendo um pouco longa, mas é muito importante esclarecer isso e explicar o que eu vou dizer agora para você. A relação polícia e sociedade precisa passar por uma modificação. Quando eu entrei na polícia em 1986, 87, havia um respeito muito maior da população em relação à polícia. Hoje, essa relação está meio complicada. E eu entendo que tem que partir da polícia melhorar essa relação. Você entende? Eu não posso exigir que o cidadão me respeite enquanto eu não respeito o cidadão. Eu represento o Estado, eu tenho uma força do Estado, eu tenho que representar bem o Estado. De que maneira? Respeitando o cidadão. Então, não é possível você aceitar que um policial vá fazer uma abordagem de alguma pessoa na rua e dê uma bofetada nessa pessoa sem mais nem menos. Não tem razão isso. Da mesma maneira, eu quero dizer que a população tem que entender que quando a polícia vai fazer uma abordagem, você pode ser uma pessoa extremamente honesta, né? E eu me sinto feliz se a polícia vier me abordar, porque se ela está me abordando, ela pode abordar qualquer um, e isso espalha segurança. Essa é a verdade. Então, se as pessoas entenderem isso, vão colaborar com a polícia. Agora, o primeiro passo tem que ser dado por nós, pelas forças policiais. Nós temos que modificar essa relação com a comunidade. Se a gente conseguir mudar isso, nós vamos ter uma polícia respeitada, como você vê em vários lugares do mundo. Desculpa a resposta longa, mas precisava esclarecer isso, e obrigado pela sua pergunta. Para isso que a gente está aqui, a gente tem que esclarecer as coisas, porque realmente essa insegurança da população, em função, quando se vê um policial, quando vê o carro da viatura chegando, a pessoa já fica apavorada, porque já acha que vai acontecer pior do que já estava acontecendo ali, né? E o que precisa é justamente que a gente tenha essa sensação de segurança, e realmente uma segurança, dizer, opa, está chegando minha viatura, agora eu posso ficar sossegado, que é a coisa que vai resolver, né? Delegado, eu gostaria de ficar conversando aqui mais meia hora, porque é muito importante. Já passou meia hora? Né? Mas nós temos que ir embora, né? Porque vem aí mais outra atração aqui na TV Guarulhos e a gente precisa terminar o nosso programa. Então, eu gostaria muito que o senhor deixasse assim... nós nem falamos do podcast, né? Tem aqui o... não, mas não tem problema, não vamos faltar, não vai faltar aí, oportunidade. Deixa aí uma rede social para que as pessoas possam te conhecer um pouquinho mais, possam saber dessa tua bravura em enfrentar toda essa situação do dia a dia da polícia aí. Legal. Por favor. Eu nas redes sociais, eu estou sempre lá como delegado Hélio Bressan. Você vai me achar no YouTube, você vai me achar no Instagram, vai me achar no Twitter. Agora, nós montamos um canal no YouTube que é o Bressan On Air, que você já falou no começo, né? A gente já falou aqui dessa história, onde a gente vai contando alguns casos interessantes. Nós começamos com o caso da Elise Matsunaga, e assim vai indo. Estou junto eu e meu irmão, eu tenho um irmão que é médico, e nós fazemos esse podcast juntos. Então, quero deixar aqui o meu agradecimento a vocês. Você falou de Guarulhos, é uma cidade que eu gosto demais, tenho muitos amigos aí em Guarulhos. Tá? Obrigado por tudo que vocês estão fazendo pela gente aqui, obrigado pelo apoio, Beth. Conte conosco, conte com a Polícia Civil, que eu tenho certeza que a Polícia Civil vai estar de portas abertas para te receber. Um grande beijo no coração a todos vocês e obrigado mesmo por essa maravilhosa oportunidade, e espero ter outras, tá bom?
Com certeza. E aqui, quem quiser saber um pouquinho mais do Sarau Paulistano, é só digitar Sarau Paulistano no YouTube, vai assistir a todas as nossas gravações aqui para a TV Guarulhos e vai também poder conhecer um pouquinho sobre os nossos eventos, o nosso hino do Sarau Paulistano, o nosso videoclipe. E no Instagram é só digitar lá, Sarau Paulistano Inclusão, e ver a nossa linha do tempo para saber tudo que o Sarau Paulistano já fez até aqui, que já temos aí 7 anos de projeto. Eu tenho 6 anos e meio dentro do Sarau Paulistano, e eu convido vocês a conhecerem um pouquinho mais do Sarau Paulistano Inclusão pela Arte e Cultura. E no próximo domingo estaremos aqui com mais um programa Sarau Paulistano Inclusão pela Arte e Cultura, pela TV Guarulhos, canal 3 da NET Digital, ou através do site www.tvguarulhos3.com.br. Um abraço a todos e até o próximo programa. Muito obrigada, delegado Beijão. Hélio. Obrigado a Tchau, tchau. você. Beijão. Tchau, tchau.